Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a solução da lista de exercícios da aula 41, onde nós estudamos a análise de circuito utilizando o método da supermalha. Bom, se você ainda não fez a lista de exercícios, pessoal, eu sugiro que você então pause o vídeo e acesse o link que está na descrição desse vídeo, da aula 41, baixe a lista de exercício e tente fazer. E depois volte aqui, então, conferir os resultados, tá, pessoal? Caso você tenha feito, basta continuar com o vídeo. Só não esqueçam de comentar depois aí embaixo se vocês acertaram todos os exercícios, né? E também, caso tenha errado alguma parte, né? Comentem aí qual foi o ponto que você teve maior dificuldade. Vamos lá à solução. Exercício 1. Usando a abordagem da supermalha, calcule a corrente através de cada elemento do circuito na figura 1. Ok, então, temos duas malhas aqui, certo? Temos a malha 1 e a malha 2 aqui, ó, bem pequena. Bom, para a abordagem da supermalha, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos retirar a fonte de corrente. Ou seja, considere que esse trecho aqui está aberto, correto? Nesse caso, teremos então o caminho da supermalha formado pela parte externa do circuito. Então, a supermalha virá aqui, ó, da fonte R1, R2, R3, passa pela fonte E2 e retorna. Essa vai ser então a corrente da supermalha. Vamos fazer aqui no sentido horário. Tudo bem? Sentido horário, vamos fazer toda a análise aqui em sentido horário, tanto para a malha 1, bem como para a malha 2. Vamos marcar as polaridades das quedas de tensão de acordo com a corrente da supermalha aí. Então, teremos uma queda de tensão aqui em V1, né, ó, sentido horário, de mais para menos. Corrente entra aqui de mais para menos no R2 e no R3 também, ó, de mais para menos. A polaridade das fontes devem ser respeitadas, né? Mantém. Com isso, pessoal, nós podemos agora aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nessa supermalha, lembrando que a gente deve respeitar as malhas 1 e 2 também aí para formar essa equação. Então vamos lá. A partir do terra, na fonte E1, do menos para o mais, temos mais E1. No R1, do mais para o menos, temos menos VR1. No R2, do mais para o menos, menos VR2. E no R3, do mais para o menos, menos VR3. Por fim, a fonte de tensão E2, do menos para o mais E2. Tudo isso igual a zero. Substituindo as quedas de tensão dos resistores segundo a lei de Ohm, podemos reescrever essa equação como sendo E1, a queda de tensão no resistor 1 agora é menos R1 vezes I1, corrente da malha 1, menos R2 vezes I2. Aqui que tem que prestar atenção, tá, pessoal? Embora a primeira equação da lei de Kirchhoff nós estamos utilizando apenas a corrente da supermalha, para as quedas de tensão nos resistores devemos levar em conta a corrente da malha. Tudo bem? Temos a malha 1 e 2 e o resistor R2 ele está na malha 2. O resistor R1 está na malha 1, assim como agora o resistor R3, olha, ele está na malha 1. Então será menos R3 vezes I1 mais E2 é igual a zero. Se você tende a se confundir, pessoal, com essas correntes, após você escrever a primeira equação aí da lei de Kirchhoff, utilizando a corrente de supermalha, você pode apagar a corrente aqui de supermalha, tá? Se quiser, pode até voltar já à fonte de corrente, não tem problema. E talvez fique um pouco mais claro para você ver a corrente de qual malha que está passando por cada resistor. Bom, vamos atribuir os valores agora aí, ó. E1 vale 20 volts,
menos R1 vale 4 ohms vezes I1. R2 é 5, então menos 5 I2. E o R3 ali vale 8 ohms, que vezes I1 mais 10 volts. Tudo isso igual a zero. Bom, o que nós podemos fazer agora aqui é somar os termos independentes, né? Ó, temos aqui 20 volts e somar eles a 10 volts, assim como podemos somar os termos dependentes de I1, correto? Dessa forma, a equação fica menos 4 com menos 8, menos 12 I1. Menos 5 I2, mais 20 com 10, 30. Tudo isso aqui igual a zero. Passando esse 30 para o outro lado da igualdade, podemos reescrever a equação como sendo menos 12 I1 menos 5 I2 igual a menos 30. Agora, pessoal, uma vez com a fonte de corrente ali no local, podemos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, né? Vamos aplicar aqui, ó, a lei de Kirchhoff para as correntes nesse nó aqui, ó. Né? Poderia ser no nó de saída também, não tem problema nenhum. Vamos ter uma ideia do que está acontecendo aqui. De acordo com o sentido da corrente de malha I1, essa corrente ela estará entrando no nó, certo? Ó, no sentido horário, essa corrente estará entrando nesse nó. Corrente I1, certo? E temos a corrente I2, segundo o sentido da corrente de malha I2, ó, ela estará também no sentido horário, I2 atravessando o resistor R2. E temos uma terceira corrente, que é a corrente da fonte, aqui de 4 amperes. Ok? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ali naquele nó, nós podemos escrever a equação da seguinte forma. I1 é igual a I2 mais I. Chamando de I aqui a corrente da fonte de 4 amperes. Ou seja, a somatória das correntes que entram, no caso aí apenas I1, é igual à somatória das correntes que saem. I2 mais a corrente da fonte. O termo independente aqui é o I, que nós já sabemos o valor, que vale 4 amperes. Então eu vou pegar o I2 e passar para o outro lado da igualdade, reescrevendo a equação como sendo I1 menos I2 é igual a I. Atribuindo os valores, temos I1 menos I2 é igual a 4. Agora, pessoal, nós temos o sistema de equação para montar aqui, ó. Temos duas equações com duas incógnitas. Podemos escrever nosso sistema de equações, pessoal, da seguinte forma, ó. Equação 1, menos 12 I1 menos 5 I2 igual a menos 30. A segunda equação, I1 menos I2 é igual a 4. Então, podemos resolver isso aqui facilmente aí aplicando a regra de Cramer. Vamos primeiramente obter a matriz dos coeficientes. Vamos chamar ela de D aqui, ó, e fazer da seguinte forma. Primeira linha, menos 12 e menos 5. Na segunda linha, 1 e menos 1. Tá, então, pessoal. Vamos fazer aí, então, a multiplicação cruzada, né? Ó. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Menos 12 vezes menos 1, temos 12. E agora, de baixo para cima, da esquerda para a direita. 1 vezes menos 5, menos 5. Multiplica por menos 1 e temos, então, mais 5.
Somando aqui, temos 17. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar aqui os termos independentes e vamos substituir aqui na primeira coluna. Certo? Vamos montar a matriz agora dessa forma. D1 é igual a menos 30 e menos 5. Na segunda linha temos 4 e menos 1. Vamos lá então, fazendo a multiplicação cruzada de cima para baixo, da esquerda para a direita. Menos 30 vezes menos 1 vai dar 30. De baixo para cima, da esquerda para a direita, 4 vezes menos 5, menos 20. Multiplica por menos 1, mais 20, que é igual a 50. Né? Ó, 30 mais 20, 50. Podemos agora calcular a corrente 1. A corrente I1 vai ser o quê? D1 dividido por D. Temos ali 50 dividido por 17. O resultado é 2,941 amperes. Bom, já temos aqui a corrente I1. Para calcular a corrente 2, nós poderíamos substituir aí os termos independentes do sistema de equações no lugar dos coeficientes de I2 e refazer esse passo, assim como nós fizemos na maioria das aulas. Ou nós poderíamos simplificar a nossa vida e simplesmente substituir esse valor encontrado para I1 em uma das equações. Por exemplo, temos aqui que I1 menos I2 é igual a 4. Se eu pegar e trocar de lugar o I1 com 4, ou seja, mudar eles de posição aqui, essa equação poderia ser reescrita da seguinte forma. I2, né, ó, o menos I2 passou para o outro lado, fica I2. E o 4, mudando de lado, vai ficar menos 4. Ou seja, I1 menos 4. Atribuindo os valores aqui, pessoal, ó, I2 pode ser reescrito como sendo 2,941 menos 4, que resulta em menos 1,059 amperes. Pronto, pessoal. Aí nós temos o valor das duas correntes, I1 e I2. Observe que o resultado de I2 deu negativo. Ou seja, o sentido que nós adotamos para I2 está invertido. Vamos lá então no circuito e corrigir isso, pessoal. Ó, vou apagar a corrente de malha. A polaridade da queda de tensão também está trocada. Corrigindo aqui, pessoal, a corrente I2 não está saindo desse nó, então, pessoal, que nós marcamos ali. Ele está entrando, ó, certo? Tem esse sentido aqui, ó, sentido anti-horário, com essa polaridade de queda de tensão no resistor R2. Então, esse é o sentido correto para I2. Bom, para o exercício 2 eu vou usar outro recurso aqui, pessoal, porque ele vai ter um pouco mais de detalhe. E fazer ele na mesa digitalizadora ia ficar meio bagunçado, né? Mais do que o padrão. Então vamos lá. Exercício 2. Usando a abordagem da supermalha, calcule a corrente através de cada elemento no circuito da figura 2. Bom, pessoal, temos aqui 3 janelas, certo? Então teremos 3 correntes de malha. 1, 2 e 3, conforme vocês estão vendo aí no sentido horário. Então, desconsiderando aí o efeito dessas duas fontes de corrente, né, pessoal, temos então a corrente de supermalha, que sairá ali, por exemplo, da fonte de tensão e percorrerá todos os resistores aí. Bom, colocar no sentido horário também, certo? E podemos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, né?
Vamos marcar a polaridade de cada tensão em cada um dos resistores, certo? De acordo com o sentido da corrente da supermalha, correto? Ó, vocês podem ver aí, ó, passando por R1 de baixo para cima, ó, de mais para menos, certo? Lembra, aonde a corrente entra é positivo, aonde sai é negativo. Isso se repete em todos os resistores aí. Partindo do terra, começando ali da fonte de tensão, temos de menos para mais E. No resistor R1, de mais para menos VR1. No R2, de mais para menos VR2. E no R3, de mais para menos VR3. O próximo é o R4, também de mais para menos VR4. Voltamos para o terra, fecha, tudo isso igual a zero. Ok, substituindo as tensões nos resistores segundo a lei de Ohm, certo? Vamos poder reescrever essa equação como sendo E permanece, certo? E a tensão no resistor R1 agora passa a ser menos R1 vezes I1. Para o resistor R2, pessoal, menos R2 que multiplica as correntes I1 menos I3. E por que I1 menos I3? Porque I1 está vindo da esquerda para a direita no resistor R2, enquanto a corrente I3 está vindo no sentido oposto no resistor R2, né? Da direita para a esquerda. E como I1 tem o mesmo sentido da corrente da supermalha, então vai ficar I1 menos I3. Isso acontece também para o próximo resistor, ó. Menos R3 vezes a corrente que o atravessa. Bom, mas são duas correntes. A corrente I2, né, a corrente da malha 2, e a corrente da malha 3. Como elas estão em sentidos opostos, né, uma à outra, e estamos analisando a corrente da supermalha, I2 tem o mesmo sentido da corrente da supermalha, então é I2 menos I3. Por fim, temos lá o resistor R4, que ele é percorrido apenas pela corrente I2, então fica menos R4 vezes I2. Tudo isso igual a zero. Atribuindo os valores, 20 menos 4 I1 menos 6 I1 menos I3 menos 8 vezes I2 menos I3 menos 1 vezes I2 é igual a zero. Passando o termo independente, 20 volts, para o outro lado da igualdade e resolvendo as multiplicações, temos menos 4 I1 menos 6 I1 mais 6 I3 menos 8 I2 mais 8 I3 menos I2 é igual a menos 20. Somando os termos dependentes de I1, temos ali menos 4 I1 menos 6 I1 dá menos 10 I1. Somando os termos dependentes de I2, menos 8 I2 menos I2 menos 9 I2. E somando os termos dependentes de I3, temos 6 I3 mais 8 I3, temos 14 I3, igual a menos 20. Bom, como no caso aí, a corrente da malha 3, né, a corrente I3, é a própria corrente da fonte ali de 8 amperes, então, substituindo o I3 por 8, podemos reescrever essa equação como sendo menos 10 I1 menos 9 I2 mais 14 vezes 8, igual a menos 20. Resolvendo aí a multiplicação, temos menos 10 I1 menos 9 I2 mais 112, igual a menos 20. Passando 112 para o outro lado da igualdade, temos menos 10 I1 menos 9 I2 é igual a menos 20 menos 112, que resulta na equação final, menos 10 I1 menos 9 I2 é igual a menos 132. Bom, vamos lá então agora aplicar a lei de Kirchhoff no nó A, que está marcado logo acima da fonte de 3 amperes. Bom, respeitando então as correntes das malhas, nesse nó A, temos 3 correntes. E aplicando então a lei de Kirchhoff nesse nó, podemos escrever que I1, que está entrando nesse nó, mais a corrente da fonte de 3 amperes ali, então mais
3 amperes da fonte é igual à corrente que está saindo desse nó, que no caso é a corrente I2. Isolando o termo independente, podemos reescrever a equação como sendo I1 menos I2 é igual a menos 3 amperes. E agora temos então um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Menos 10 I1 menos 9 I2 é igual a menos 132 e I1 menos I2 é igual a menos 3. Indicando todas as correntes dos resistores segundo as correntes de malha que estabelecemos. E vamos então resolver o sistema de equações para achar I1 e I2. Bom, matriz dos coeficientes, né, D, formada pela primeira linha menos 10 e menos 9, segunda linha 1 e menos 1. Fazendo a multiplicação cruzada aí, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 10 vezes menos 1, 10. E agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, 1 vezes menos 9, multiplica por menos 1, mais 9. E o resultado da soma dá 19. 10 mais 9, 19. Aplicando os termos independentes nos coeficientes de I1, a matriz D1 fica sendo menos 132 menos 9 e a segunda linha menos 3 menos 1. Calculando o determinante da matriz, vamos ter aí menos 132 vezes menos 1, 132. Menos 3 vezes menos 9 vai dar 27. Multiplica por menos 1, menos 27. 132 menos 27, 105. Para a matriz D2, pega os termos independentes e substitui nos coeficientes D e 2. E agora temos, então, a matriz D2 formada pela primeira linha menos 10, menos 132 e a segunda linha 1 e menos 3. Calculando o determinante, de cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 10 vezes menos 3, 30. De baixo para cima, da esquerda para a direita, 1 vezes menos 132, menos 132. Multiplica por menos 1, mais 132. Fazendo a soma, temos 30 mais 132, 162. Então agora podemos calcular a corrente I1 como sendo determinante da matriz D1 dividido pelo determinante da matriz D, certo? 105 dividido por 19, 5,526 amperes. Positivo, então o sentido da corrente I1 está correto. E para I2, vamos ter D2 dividido por D, 162 dividido por 19, 8,526 amperes. Ok, positivo também. Então, a corrente da malha I2 está correta. Bom, nesse circuito aí, pessoal, a corrente do resistor R1 é a própria corrente da malha 1. Então, IR1 é igual a I1, que é igual a 5,526 amperes. E também para o resistor R4, que por ele só passa a corrente da malha I2. Então, IR4 é igual a I2, que é igual a 8,526 amperes. Bom, agora nós podemos então aplicar a lei de Kirchhoff nos outros nós. Por exemplo, no nó B, pessoal, ali, ó, logo acima de R1, temos a corrente que entra nesse nó é a corrente do resistor R1 e a corrente IR2 está saindo, assim como a corrente da fonte de 8 amperes. Então, IR1 é igual a IR2 mais 8 amperes. Isolando IR2, vamos ter aí IR2 é igual a IR1 menos 8 amperes, IR2 é igual a 5,526 menos 8, o que resulta numa corrente de menos 2,474 amperes. Esse sinal de menos significa que a corrente que está marcada ali para IR2 está invertida. Então vamos fazer a correção ali, pessoal, ó. E temos agora a corrente IR2 entrando no nó B. Observe que também mudou a polaridade da queda de tensão do resistor 2. Para achar IR3, basta aplicar a lei de Kirchhoff para o nó C. No caso ali, IR3 está entrando no nó, assim como a corrente de 8 amperes.
e a corrente que está saindo é IR4. Então a equação fica sendo IR3 mais 8 é igual a IR4. Isolando IR3, vamos ter IR3 é igual a IR4 menos 8, que é igual a 8,526 menos 8, e IR3 vale 526 mA. Positivo, então a corrente IR3 está assim, entrando no nó C. Pronto, pessoal, a única corrente que estava invertida era a corrente do resistor 2. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Deixe um comentário aí se você acertou tudo ou errou em algum ponto específico, né? Aproveite também a área de comentários, pessoal, com crítica, dúvida, sugestão, tá, pessoal? Estou aberto aí a ouvir vocês sem problema algum. Verifique a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito, né? Eu convido você a fazer a sua inscrição e também a deixar um like aí, caso tenha gostado, né? Compartilhe o vídeo se você conhece mais alguém aí que tem interesse em aprender eletricidade e posteriormente nós vamos entrar com as aulas de eletrônica também, né? Forte abraço e até logo!